Começa agora o programa Avivamento Já, um programa da Igreja Avivamento Cristão, transformando vida. Avivamento Já. Igreja Avivamento Cristão, transformando vida. Avivamento, uma questão de sobrevivência espiritual. Ouça agora a palavra de Deus com o pastor Zezinho, da Igreja Avivamento Cristão, no programa Avivamento Já. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, meus seguidores, meus alunos, meus aprendizes, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Palavra do Senhor. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é a verdade que liberta. Balança quem está do seu lado e diga: a verdade que liberta. Amém, aleluia. Aleluia. E essa palavra é para a igreja, né? Para a igreja, para você que já é liberto, você já nasceu de novo, está no caminho do Senhor e já experimentou essa verdade, essa libertação, mas que precisa da manutenção a ela. E você que ainda não é convertido, você que ainda não fez a decisão que a maioria de nós fez, de se converter, se entregar a Cristo, se batizar nas águas, o batismo conclamado pela Bíblia, não aquele batismo que nos foi imposto quando criança, mas o batismo que você mesmo decide por ele, porque a Bíblia diz que batismo é para arrependimento, então criança não pode se arrepender. Então você que se converteu, se batizou, e você já é livre, é para você, e para você também que não se converteu ainda, não se batizou, não se entregou a Jesus, não decidiu viver uma nova história em Cristo Jesus. Essa palavra é para você também, porque sempre temos pessoas nos visitando. E para quem não sabe, esse culto está sendo transmitido agora pela rádio, na sintonia 106,9, pega uma boa parte de Teresina e também pega toda Timó e toda a região, e também é transmitido pelo YouTube, Pastor Zezinho Siqueira, é o nosso canal. E há muita gente que participa ao vivo, quer dizer, não tem muita gente não, porque a maioria dos que assistem aqui, mas depois as pessoas vão tendo acesso e ela vai alcançando muita gente. Então, essa palavra é para edificar a igreja, para também resgatar aqueles que ainda não experimentaram essa libertação. E profetizo que enquanto liberamos a palavra, cadeias vão caindo das nossas vidas neste lugar. O Senhor vai dissolvendo ataduras, correntes, coisas que ainda atrofiam você, limitam sua vida. O Senhor, até o final dessa palavra, vai fazer tudo isso cair por terra. Como a Bíblia diz que as ataduras, os ferrolhos, não é? As cadeias que estavam sobre as mãos e pés de Paulo e pés de Pedro, quando estavam na cadeia, foram abertos na hora. Deus vai te dar uma tremenda experiência hoje. Você vai sair por aquela porta com a sensação de que está mais livre, está mais leve, está mais solto,
para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? E conhecereis a verdade vos. Isso é uma palavra que tem tomado cada vez mais fama, conhecimento, ou tem se tornado cada vez mais conhecido na nossa geração. Se faz hoje até campanhas políticas usando esse texto bíblico, o que foi muito criticado por muita gente, mas não se deve criticar quando alguém usa a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser usada em todos os lugares. Quando você vê alguém colocando um versículo bíblico no seu carro, não critique. Quando alguém coloca na porta da sua casa ou na placa da sua loja algum versículo bíblico, é bíblico. A Bíblia fala sobre o povo de Deus carregar na testa a palavra, no braço a palavra. Então, a palavra de Deus deve ser divulgada. Se tivesse ainda chance de algum demônio se converter no inferno, certamente tinha versículos bíblicos lá, ali nas entradas dos ínfas, né? Mas não tem jeito para o Satã e nem para os seus demônios, bem como não tem jeito também para as pessoas que estão lá. Quem chega lá não volta mais. Então a palavra de Deus não está lá. Uma vez visitou. A Bíblia diz que Jesus desceu às partes mais profundas do abismo e pregou para espíritos em cadeias. Foi ali na região do Hades. Então, se lá Jesus pregou, se lá a palavra foi liberada, qual lugar na terra é proibido a palavra de Deus ser ministrada? Então, não critique, né? Você vai para alguns hotéis, quando você vai para o seu quarto, está lá exposta uma Bíblia. Tem muitas aquelas Bíblias que foram liberadas pelos Gideões missionários, aquele Novo Testamento que inclui Salmos e Provérbios. E então não importa que a palavra de Deus possa alcançar todos os becos e valados em nome de Jesus. O Senhor diz: fala da palavra, fala para Abacuque, escreve a visão, escreve com letras grandes para que todos possam passar e ler, até quem vai correndo possa conseguir ler. Por quê? Porque onde tem palavra de Deus, há esperança de salvação para alguém. Amém? Porque Jonas tinha a palavra de Deus no seu coração. Vou conseguir me escapar. Mas quando ele está dentro da barriga do peixe, que ele vê que não tem mais jeito para ele, que ele está quase beijando a morte, aí ele faz uma oração. Ele pede para Deus livrar ele. Eu estava com a coragem, não pode me matar, eu não tenho medo de morrer não. Mas quando ele viu que ia, fez igual pastor Jadiel, pastor Anderson. Enquanto o Covid estava pegando os outros, aleluia, glória a Deus, como pegou eles. Rapaz, e lembrando da desgraça do Covid, eu estava com febre, estava bem, não estava sentindo nada, porque meus pulmões não foram comprometidos. Então eu estava muito certo de que eu ia passar por aquilo e que não ia, eu ia escapar, estava bem. Aí um dia a Leana mandou um áudio para mim: pastor, tadinha da Leana, estava lá tentando salvar ela, salvar o Léo e salvar o resto do povo que estava passando necessidade. E o pastor dela: pastor, não durma de barriga para cima, durma de barriga para baixo. E eu só dormia do lado, não sentia nada. Aí eu disse: eu vou obedecer a Leana. Aí coloquei o estômago para baixo aqui e fui dormir. Meu irmão, não foi 10 minutos, comecei a sentir falta de ar. Eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Eu comecei a ficar com medo. Comecei a sentir um negócio pressionando. Que negócio é esse? Será Jesus? Aí eu voltei para dormir do jeito que estava. E ali foi só um medo que eu senti, né? Então, acho que foi psicológico o negócio. Porque era a maneira certa de se deitar, não era? Pelo menos era a orientação. Eu não sei, eu acho que... Bom, eu não senti nada. Mas quando eu me emborquei, velho, e que eu comecei a sentir alguma coisa, aí começou a passar a possibilidade da minha esposa ficar viúva nova. Eu estava repreendido em nome de Jesus. E aí eu voltei e fui recuperando a minha coragem. Pastor Anderson já estava escrevendo carta para se despedir de alguém. Se não é a pastora Jane que chega para lá e dá uma bufetada dele assim: acorda para a realidade, você não vai morrer não, ainda tem história para frente. Ele diz: é mesmo, aleluia, né?
Jonas, quando ele viu que a morte estava chegando para perto dele, mas o que eu quero falar em relação a isso? Porque Jonas era um profeta, porque Jonas tinha a palavra de Deus no seu coração. No último momento, ele libera a sua palavra, e a oração que Jonas faz é uma oração linda. Você depois pode ler. Alguém sem esperança, alguém que estava morrendo por causa dos seus crimes, ele olha para Jesus e ele percebe, ainda que olhando de lado, ele percebe que está diante da palavra viva, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então quando ele olha para Jesus, que é a palavra, ele teve esperança, e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E a palavra deu uma resposta para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o ladrão morreu fisicamente, mas ele espiritualmente partiu tão livre como muitos de nós hoje somos. Há pessoas que estão presas nas cadeias, nos presídios, que diante de Deus elas podem estar mais livres do que você que está aqui nessa noite. Você que levanta a bandeira da liberdade, empina o nariz e diz: faço o que quero, vou quando quero, porque eu sou livre. E talvez está presa a alguma área da sua vida que lhe atrofia e não lhe deixa se desenvolver, crescer, avançar, fazer a vontade de Deus. E graças a Deus que o evangelho está sendo pregado nos presídios, e muita gente está se convertendo, embora fisicamente estão presos atrás das grades, as suas almas estão mais livres do que nunca. O autor do livro O Peregrino, John Bunyan, ele escreve dizendo que quando ele estava preso por causa do evangelho, ele foi perseguido e foi preso. Naquele tempo foram 10 anos que ele passou preso. Ele diz nos seus textos: nunca me senti tão livre ali como ali dentro da cadeia. O Atman Nee, um grande pregador, pastor, escritor chinês, foi preso 10 vezes por causa do evangelho. E ele testemunhava que era o ambiente onde ele mais se sentia livre, era dentro da cadeia. As ataduras humanas, as resistências dessa terra, elas não podem prender uma alma livre, uma alma a quem Jesus libertou. Tem gente maca de enfermidade, talvez em UTI, ou preso nos lugares mais difíceis dos presídios, que podem estar desfrutando de uma liberdade maior do que você que de repente está aqui nessa noite e se sente preso a um vício, preso a uma inclinação de desvio de natureza, preso a um sentimento que foi roubado, que foi marcado, preso a um trauma da infância, a um relacionamento que foi mal resolvido, preso ao passado, ou preso ao futuro, porque isso não seria a ansiedade, viver antecipadamente as coisas. Tem gente que não consegue dormir direito, não consegue viver, não consegue aquietar sua alma, do tanto que está preocupado com o futuro, e vive ansioso, quando a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes ofereça ao Senhor suas súplicas, seus pedidos, através de oração, suplicações de graças,
E Deus vai fazer você desfrutar da paz que excede todo entendimento. De repente você vive preso ao futuro. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Com quem vou casar? Ou será que eu vou casar? Aos solteiros, eu gostaria que você casasse. Inclusive, esse ano nós vamos fazer muitos casamentos em nome de Jesus. Mas se você não casar, você não está na pior. Paulo disse que você está na melhor. Melhor seria se você não. Então a gente faz muito propaganda de casamento. Vamos fazer propaganda de solteiro aqui agora. Se você conseguir casar, amém. Se não conseguir, mais amém. Só que você só vai conseguir viver bem solteiro se você fizer uma dedicação mais profunda ao Senhor. Porque a Bíblia diz que o casado cuida das coisas da terra, mas o solteiro das coisas do Senhor. Se você é solteiro, não consegue casar e não se envolve na obra de Deus como Paulo encoraja, então você se perdeu completamente, nem uma coisa nem outra. Então decida, ou casa ou se envolve com as coisas do Senhor, ou seja, um missionário intenso que vai fazer a obra, vai fazer, enfim, para preencher a sua vida fazendo valer. Aqui, meu irmão, vou dizer, uma pessoa que não casa e vive o tédio do solteiro, então que o Senhor liberte você dessa liberdade e te prenda a um casamento. Se for chamado sendo livres, escravo é do Senhor. O casamento é uma prisão tão forte, é uma prisão tão poderosa, que é um tipo de prisão diferente. A gente se entrega a essa grade por livre e espontânea vontade. É o tipo de prisão da qual não queremos sair. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque é o melhor ambiente do mundo. É para onde Jesus vai nos levar. Vai nos levar para um casamento do noivo com a noiva. Amém? Então desfaço aqui a propaganda do solteirismo. E tem chance para você não. Você se casa, você não vai ser feliz completamente. Voltando, fechando parêntese, se você hoje vive preso a algum tipo de crise, inclinação, atadura, atrofiamento, seja da mente, seja do físico, te digo que você não deve continuar vivendo essa atadura. Capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz: fostes chamados para a liberdade, não vos façais escravos de homens. É isso? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você se converteu, o Senhor Jesus tirou você da idolatria, não volte mais para lá. Tirou você da pornografia, não volte mais para lá. Tirou você das jogatinas, não volte mais para lá. Tirou você do mundo do crime, não volte mais para lá. Tirou você da mentira, não volte mais para lá. Tirou você da violência, sabe, natureza iracunda, pessoa que carrega fama de valente. Todo mundo tem medo, inclusive o pai e a mãe, os irmãos, todo mundo tem medo. Se você veio desse ambiente, era escravo desse tipo de natureza, não volte mais para lá. Se você era um adúltero, não volte mais para lá. Se você era um viciado, não volte mais para lá. Se você era orgulhoso, não volte mais para lá. Se você era invejoso, não volte mais para lá.
Se você era preso ao ocultismo, visitava centro de ocultismo, talvez trabalhava nesses ambientes, não volte mais para lá. Não volte. Viva, desfrute da liberdade para o qual Jesus te chamou. E dê manutenção a isso. Tem muita gente que viveu no início da sua fé grandes experiências maravilhosas. A novidade da palavra, o acesso à Bíblia. Quantos aqui passavam horas lendo e se maravilhando das delícias da palavra, das novidades, do aprendizado da palavra. E porque leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, acha que já é suficiente, que o que tem e o que absorveu já é suficiente para a sua vida. Não, você precisa continuar lendo, porque a Bíblia é infinita. Você pode ler um texto 365 vezes, uma vez por dia do ano, e mesmo assim o Senhor sempre vai falar de maneira diferente em cada leitura, porque a palavra de Deus, ela é eterna, está no campo eterno. Há revelações profundas na palavra. Dê manutenção a isso. Não se acostume com a glória, não se acostume com o reino, e não volte para o mundo. Tem gente que só vai sentir falta e vai se lembrar do quanto a alegria da salvação é uma coisa maravilhosa quando perde, como Davi. Davi pecou e começou a entrar num processo de afastamento de Deus, e ele chegou lá no fundo do poço, e ele faz uma oração dizendo: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. A salvação é uma coisa para ser celebrada, valorizada, vivenciada, desfrutada. A alegria da salvação é uma coisa para a gente soltar de dentro de nós. A alegria da salvação deve ser uma coisa que venha irradiar na nossa vida, que nós possamos refletir essa alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Verdadeiro amor daquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Parararará. Aleluia! Mi menor, mi menor. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, pois o Senhor fez. Olhai, 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 os lírios crescerem nos campos, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para a nossa alegria. Para nós, para nossa alegria. Não vou achar ninguém aqui. Para nossa alegria. Tá vendo? Para nós. Bora, para nossa alegria. Você está muito triste. Para nós. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Tá vendo? Irmão Romualdo, você. Para nossa alegria. Para nossa
nossa alegria. Tudo que Deus fez, Ele fez para Ele mesmo se alegrar com a sua criação. Deus é um Deus alegre, feliz. E os seus filhos, suas criaturas, seus seguidores são felizes, amém? Jesus diz assim: vocês vão orar em meu nome, o Pai vai responder para que a vossa alegria se complete. Então, quando chega uma pessoa que diz que é crente e que entendeu que sinônimo de crentez e que sinônimo de santidade, que sinônimo de seriedade é estar com a cara fechada assim, com boca de He-Man, dá um sorriso Colgate para ele, para ela e diga: para nossa alegria. Amém? O Cláudio Duarte, ele ensina muito bem quando você acorda pela manhã e sua esposa está com aquela cara daquele tamanho. Ele ensina como fazer para melhorar a cara dela. Qual é o ensino? Fugir da aparência do mal. Deixa que ela vai se alegrar sozinha depois. Então, contagie alguém com aquilo que Deus te deu, com alegria. Porque quem é livre, irmão, o escravo lamenta, reclama, chora, grita, sente dor, geme. Mas o livre dança, celebra, assovia, canta. Então, e conhecereis a verdade vos libertará. Nessa semana, esposa, eu quero liberar uma doutrina nova na igreja. Você tem toda a liberdade de falar quantas vezes for necessário para o seu marido que chega iracundo na sua casa. Diga: se liberte dessa cara. E você, marido, também pode falar para a esposa: se liberte dessa cara. Como é que eu vou fazer? Eu vou tirar ela? Tire por dentro. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Amém? Bem como o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre aformoseia o rosto. Deixa o rosto bonito. Rapaz, irmão, a pessoa pode ser feia, mas se ela é sorridente, rapaz, é uma beleza para se ver ali. Se ela é simpática, passa. Digo para você, quando a minha esposa me viu pela primeira vez e enxergou em mim um caroço de manga chupado. E detalhe, eu estava morando numa cidade chamada Colônia do Gurgueia, estava tocando uma banda. E aí essa banda, na qual minha esposa, né, era cantora da banda, estava 3 meses. Essa banda passou lá para me pegar. Eu estava saindo de uma banda, entrando nessa, para tocar nessa banda. Então, quando a banda chegou para me convencer de ir, porque eu já estava certo para ir, mas eu fiquei assim, sabe, vou ou não vou? Quem estava lá para balançar meu coração? Uma namorada que eu tinha. E a minha esposa a cantora da banda, que é a minha esposa hoje, ela nem saiu de dentro do carro, ficou vendo de longe. Aquele caroço de manga chupado, botando banca para vir, e a namorada dizendo: vai não, tu vai me deixar. E aí, eu fui-me embora, né? E a minha esposa disse que não havia nada em mim Eu não vou brigar com ninguém hoje porque eu sou crente. Então está tudo certo. Então, agora melhora aqui o som, viu? Está muito fechado. Tenta trazer a mesma regulagem. Então, ela disse que não havia nada em mim que lhe chamasse a atenção. Até que ela me viu tocar. Quando ela me viu tocar, aí a coisa foi mudando. Mas, antes disso, ela disse que eu dei um sorriso. E chamou a atenção dela. Aí ela disse que falou no coração assim:
O sorriso salva. Olha pra cá, meu filho, é tu. Sorria mais, meu filho. Você tem que sorrir mais, vai. Então a pessoa pode ser feia, mas se ela é simpática, se ela tem um rosto aberto, isso pode salvar a pátria. Então, o que tem de crente perdendo oportunidade por ser iracundo velho? Rapaz, crente não deveria ser zangado. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. A Bíblia diz que em relação à ira, raiva, o rosto fechado, lança fora. Mas em relação à alegria diz o quê? Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos, se alegre. Se alegre. Então a gente aqui que faz assim mais ou menos uns 6 anos que mostra os seus dentes, sorriso, Colgate. Dá um sorriso para alguém que está do seu lado, para ver se anima a coisa aí. Sorria. Diga: Jesus te ama. Tá difícil, pastor. Tô medo da chapa cair. Não tem nada não. Eu vou dizer para você, quando o cão da depressão, da tristeza, das dificuldades querem me pegar, eu faço um exercício de fé. Eu me lembro o quanto o Senhor tem sido bom comigo e rapidamente esse demônio é expulso da minha vida. A Bíblia diz: trago à memória aquilo que me gera esperança. Então nós temos muito mais motivos para nos alegrar do que para nos entristecer, sim ou não? Temos. E o principal motivo está escrito em Lucas 10, 19 e 20. Veja o 18. Agora veja o 20. O contexto é: os discípulos chegaram alegres porque expulsaram os demônios. Jesus diz, volta para o 19, para completar aqui. Eu dei a vocês autoridade e poder. Coloca na tradução corrigida fiel. Daqui para frente é corrigida fiel. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Agora o 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Se no deserto Deus não aceitava que o povo vivesse murmurando, e o povo apenas tinha uma promessa de uma terra terrena, de uma promessa terrena para as suas famílias, para o seu futuro. Se Deus não aceitava que eles murmurassem, ficassem tristes, que dirá agora a nós, que já estamos selados com o selo da promessa para o dia da redenção. Nós que já temos nosso nome escrito no livro da vida. Meu irmão, se não cair mais um orvalho na tua casa, se não cair mais uma gota de chuva de bênção sobre a sua vida, você ainda assim tem motivos, razões de sobra para continuar feliz, alegre e grato, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Você vai para o céu. Quem vai para o céu aqui? Se você vai para o céu, e o céu está o nosso futuro, a nossa eternidade está lá, e aqui é apenas uma preparação, aqui é apenas um treino. Eu te digo, eu vou falar aqui agora, quem já não ia mais para a cabana, agora que não vai mesmo. Eu não estou nem aí. Eu disse para minha esposa: não precisa ir não. Na última semana eu falei para ela: não precisa ir não. Para que você vai? Não precisa ir para a cabana não. Eu fiz de tudo para ela não ir. Só que o coração já tinha sido capturado. E ela disse: você pode falar 10 vezes, eu vou. Deus me chamou, eu vou. Igual a mim. Então deixa eu dizer para você, há dias que a gente passa num treinamento da cabana, que a gente olha assim: vida não vai acabar mais não. Não vai acabar mais não. É um treinamento, é duro, é pau para dar em doido. É pau para dar em doido. É coisa para crente mesmo, para crente que quer estar preparado para qualquer luta. Então lá a gente sente isso, né? Será que não acaba mais? Se você se submeter, pastor, o que é a cabana? Agora eu vou fazer a propaganda. Tem gente nova aqui hoje.
Cabana é um programa de treinamento que nós fazemos, estamos envolvidos desde uns 4 anos atrás. Fui eu primeiro, depois foi uma turma de 20, depois outra turma de 18, e assim mais de 60 pessoas já fizeram aqui na igreja. A maioria dos pastores já fizeram, inclusive a minha pastora, né, que eu pensava que não ia, mas foi. Mulher não cega. Ela não está aqui, eu vou aproveitar e falar bastante dela, né? Mulher brava no mundo, é forte, me surpreendeu, meu orgulho. Então, é um programa que a gente passa por 3 etapas: escola de caráter, escola de chamado, escola de avivamento. Lá é tratado o caráter. Então o caráter de açúcar vai se enrijecer, vai ganhar austeria naquele lugar. Lá você é treinado para chamado, para entender qual é o teu chamado em Deus. E lá você é quebrado no meio para ganhar sensibilidade, para receber avivamento na sua vida. É simples assim. Quer entrar nessa caldeira de óleo fervente? Vem conosco. Aleluia. Rapaz, eu sou propagandista assim de primeira, né? Só que eu já ganhei mais ou menos uns 15 que não iam. Então vamos lá. Se você de repente experimentar uma fase da vida onde você grite igual aquele meme que tem por aí, né? Aquele meme que diz assim, a voz diz assim, ó: acaba logo, pelo amor de Deus, acaba logo. Quem já viu esse meme? Acaba logo. Pois é. Se você de repente estiver passando uma fase de vida onde sua alma grita para passar logo por aquilo, até para morrer, ô Senhor, me leva logo, te digo que mesmo com isso você tem razão ainda para se alegrar e dizer, independente da circunstância, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Quem crê, irmãos, que nós temos razão para nos alegrar no Senhor? Ainda que de repente a dor te faça cantar assim, ó: todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Contudo, o Senhor vai fazer uma leitura perfeita das suas intenções e motivações. E o coração alegre, uma atitude simpática, abre portas. Amém? Abre portas. Quem quer ser abençoado por Deus aqui na casa do Senhor? Sabe como você deve chegar na casa de Deus? Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que vem, briga com a esposa, briga com o marido, briga com os filhos, chega na frente da igreja e diz: parou! Parou com a briga, agora vamos entrar na casa do Senhor. Quase que entra se benzendo. Rapaz, meu irmão, você tem que sair de casa, tem que parar lá. Bora parar com o briga, nós vamos ir para a casa do Senhor. Aleluia. Motivo de alegria. Eu venho para cá, meu irmão, ouvindo som, cantando, aleluia. Ainda que eu venho com a responsabilidade, porque nós pastores sabemos, tem muita gente que vem, vou para a casa do Senhor, vou ouvir uma palavra, aleluia, sabe, livre e solto. E nós os pastores vêm, Senhor, me ajuda a liberar uma palavra que atenda a necessidade do povo. Quando você vê a gente chega aqui, chora, é tudo pedindo misericórdia a Deus. Então a gente vem com peso de responsabilidade. Sabe quando é que a gente se alegra? Quando a gente volta para casa e diz: oh Jesus, obrigado, deu tudo certo. Então mesmo que a gente venha com peso e responsabilidade,
a gente precisa fazer um exercício consciente de fé. E se alegre em ir para a casa do Senhor. Vá para a presença do Senhor com alegria, como quem realmente valoriza isso, e não com peso. Rapaz, eu vou dizer, aí domingo já chegou de novo. Gente, o tempo está se apressando. É que você está tão longe de Deus, que quando é o dia de chegar para o culto é um peso para você, quando deveria ser, meu Deus, está demorando, hoje não é terça-feira e o culto só vai ser, não vejo a hora de chegar o dia do culto. Porque essa é a característica de um liberto em Cristo Jesus. Quem é livre, quem é liberto, quer soltar e comunicar e compartilhar essa liberdade, onde quer que seja. E digo para você, o melhor lugar é aqui. Melhor lugar é aqui. Às vezes tua família é crente. A tua família é crente às vezes, mas nem sempre pela família ser crente vai entender certas loucuras pentecostais que você tem na sua casa. E quando tua família não é crente, é que o negócio é difícil mesmo. A gente quer se soltar, quer dar um grito, a gente quer fazer aquela oração assim, sabe, de fogo em casa, a gente quer celebrar, mas aí a gente fica preso, porque o ambiente não é favorável. O ambiente melhor do mundo para louvar a Deus, para se soltar no Senhor é aqui. Porque enquanto você está vivenciando isso, quem está do teu lado também está com o mesmo propósito. Então ninguém está olhando para ninguém, ninguém está observando a vida de ninguém. Ou tá? Quando alguém rodopia perto de você, dá um trimelique, diga aleluia, louvado seja Deus, não fica olhando, não, meu Deus do céu, que negócio estranho esse, meu irmão, entre também na onda. Quando Miriam, depois que passaram pelo Mar Vermelho, ela faz trenzinho com as mulheres. A Bíblia diz que Miriam saía dançando e as mulheres atrás tocando tamborim. Meu irmão, as mulheres não ficavam olhando, grandes coisas. E agora o que foi? Não, a Bíblia diz que as mulheres foram atrás e fizeram o trenzinho e dançaram e bailaram e celebraram na presença de Deus. Quando Davi está trazendo a arca da aliança novamente para a casa do Senhor, para o palácio, para o tabernáculo, a Bíblia diz que Davi não entrou, sabe, lamentando, até que enfim trouxemos, que peso de responsabilidade. Não, a Bíblia diz que Davi tirou as vestes reais e entrou bailando. Aleluia. Eu não sei como Davi dançava, era meio feio, que escandalizou. Você acha mesmo? Quem já leu o livro Vinho Novo é Melhor? Você leu, né? Você sabia que você me emprestou esse livro? E até hoje eu não te devolvi? Depois nós conversamos, né? Tem algo interessante nesse livro. Esse livro, ele vai falar da década de 70, 60, 70, 60, 50 para 60, quando um evangelista, ele tem grande experiência com o Senhor, ele faz um jejum de 14 dias. E no dia que ele vai entregar o jejum, um anjo vem e serve ele. Ele come comida que o anjo fez. Foi uma coisa impressionante. Ele viveu grandes experiências de fé. Foi o primeiro evangelista que começou a pregar na África, usando som, microfone à base de motor, gasolina, gerador. Foi o primeiro que fez isso. E o motivo pelo que eu estou falando dele, eu não lembro mais. Eu estou falando de quê mesmo? Naquele tempo, havia muitos tabus no reino de Deus, no meio evangélico. E ele tem uma experiência de uma resposta de oração que ele faz a Deus, que foi tão forte, tão tremenda, que quando ele chega em casa, ele cata a esposa dele na sala e faz igual eu fiz naquele dia contigo, Aramis. Ele catou a esposa e começou a dançar, arrochou ela e dançou. E ele explica, ele tenta explicar no livro para os conservadores o motivo pelo que ele fez aquilo. Porque a igreja não estava pronta para ouvir aquilo. Um pastor pegou a mulher e dançou com ela. Eu digo para você, os pastores dessa igreja dançam. Só o antes que não dança porque não sabe. Se você vê os vídeos da pastora Jane tentando ensinar ele a dançar, e ele já desistiu.
Nós, os pastores, dançamos com nossas esposas. Claro, música gospel. E aí, ele tem uma experiência poderosa. Ele pega a sua esposa, cata na sala da sua casa e dança com ela sem toque. Porque a Bíblia diz que essa é a natureza da igreja. A igreja é representada por 5 virgens. Sim ou não? Meu filho vai aguentar mesmo até o final? Se não, pode deixar lá. Então, a igreja é representada pelas 5 virgens prudentes, amém? E o que a Bíblia diz lá em Jeremias, se eu não me engano, em relação à virgem? E a virgem se alegrará na dança. Deus me livrar, e dançar é pecado, pastor. Quando eu vejo a igreja dançando, eu digo que não se apega a mim esses pecados. Aí eu fico quietinho. Meu irmão, por que você não passou lá no São José e ficou naquele cemitério lá? Porque lugar de você viver preso, escravo, morto, é no cemitério. Chama o pastor de Assis, coloca um reggae quando chegar na, né, e deixa ver ele. Cadê o pastor de Assis? As pedras de Cristo, né? É porque ele visitava muito ali o rumo de Caxias na época. Então, a virgem se alegrará na dança. Há uma igreja que foi muito criticada. Em relação às críticas, eu já sou resolvido. Se você for procurar críticas sobre avivamento, sobre manifestações da igreja pentecostal, você vai ver muitas críticas descendo a lenha. Meu irmão, entra aqui e sai aqui. Se nos tempos de Jesus criticavam ele, imagine nós. Houve uma igreja preciosa no Texas, que foi muito criticada, uma igreja do Kenneth Hagin, aquele que fundou o seminário teológico Verbo da Vida, o Rema, quer dizer. Essa igreja, o Espírito Santo visitava, e tem vídeos no YouTube, você vê lá, a igreja, o Espírito Santo visitando e o povo se alegrando. O Espírito Santo visitava essa igreja repentinamente, não ficava um em pé. Saiu o povo correndo na igreja, dançando e correndo, e correndo numa velocidade, e era uma coisa impressionante, quando a unção da alegria invadia a igreja. As pessoas criticam, porque nunca experimentaram isso. Eu preguei numa igreja em Santos uma vez, lá Santos, São Paulo, que quando eu comecei a ministrar, de repente os irmãos saíram correndo e corriam para cá, corriam para lá e corriam para lá. Quem lembra da Batista da Lagoinha, quando experimentou aquele avivamento, aquela fase de avivamento, uns 10 anos de avivamento que a Batista da Lagoinha começou a liberar no Brasil, e o DVD que gravaram em Brasília, quem lembra? Que de repente o Espírito Santo pega, visita eles no altar, no palco, e eles saem correndo, sai correndo um para um lado para o outro, experimentando a alegria do Senhor. Há pessoas que são críticas de plantão, que vão olhar para essas coisas, isso não é reino de Deus, isso aí não é reino de Deus, né? Principalmente o povo da linha reformada. E para você que acha que a gente fala à toa, eu quero dizer para você que o seminário que eu fiz foi um seminário reformado. Então tudo que eles falam a respeito do pentecostalismo, do que eles falam a respeito da doutrina reformada, eu fui treinado lá dentro. Todos os dias eu escutava um pastor dizendo para o outro assim, ó, e aí, já converteu o pentecostal? Porque o propósito dele era me converter, me tirar da linha pentecostal e eu me converter à linha reformada. E chegar aqui diante de vocês, colocar um terno, uma gravata e dizer, meus irmãos, nós estamos nesse ambiente o qual o Senhor justo juiz está entre nós. Portanto, tira essa bateria porque é do diabo. Teclado não, no máximo um órgão. Era isso que eu ia ser, um pastor dessa forma, dizendo, meu irmão, se você está aqui é porque você foi predestinado. Se você se converteu uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa se você se voltar para o mundo e se encontrar num bar, morrer num bar cheio de cachaça, você vai para o céu porque você foi predestinado.
Era isso que eu ia pregar. Que quando alguém chegasse endemoniado e dissesse: pastor, ora por ele. Isso não é demônio, esse demônio não existe, isso aí é coisa da mente. Era isso que eu ia pregar, se eu fosse pregar a teologia reformada neste lugar. Aí quando eu vejo um desavisado: pastor, eu gosto demais de ouvir Augusto Nicodemos, eu gosto demais de ouvir esse povo, inclusive o pastor Paulo Júnior, que prega forte, quem vê pensa que é um avivalista. Desce a lenha no poder do Espírito Santo. Então, cuidado, não vai escutar essas coisas não, porque você foi liberto para viver a liberdade em Cristo Jesus. Não se faça escravo de homens, escravo de teologias mortas, teologias vazias, sem evidência do poder de Deus. Nesse lugar você é livre para experimentar o que de Deus você pode experimentar. Nesse lugar você é livre para ser cheio do Espírito Santo. Nesse lugar você é livre para receber dons espirituais, falar em línguas, o dom de interpretar, o dom de visão, de profecia, dom de curas. Que nesse lugar o Senhor pegue a todos. Porque nós não fomos livres para viver escravos de homens, fomos livres para viver o que a igreja de Atos Apóstolos viveu. Poder de Deus. Amém. Então conhecereis a verdade vos libertará. Pastor, você não vai desenvolver a pregação? Eu estou desenvolvendo. Eu estou tentando conscientizar você que nesse lugar você é livre, que Jesus te libertou. E se você é livre, viva como tal. Qual é o grande mistério da libertação? Produzida pelo conhecimento da verdade. O mistério é que assim como o sol revela a realidade da terra, assim o sol da justiça, chamado Jesus, nos revela a realidade de quem somos. A libertação, ela só começa a acontecer na vida de uma pessoa a partir do momento que ela passa a enxergar a necessidade de ser liberta. Uma pessoa viciada, uma pessoa que é dependente química, ela nunca será liberta do seu vício, até que ela entenda, perceba, reconheça que necessita. O pai pode jogar dentro de um centro de recuperação, a mãe pode tentar, os amigos, o pastor pode colocar lá dentro. Se ele não entender, se não reconhecer que ele precisa ser livre do vício, ele não vai ser liberto. O seu coração vai estar travado. Por quê? Porque ele não enxerga quem ele é, em que condição ele vive. Há uma expressão que diz que o maior cego, o pior cego é aquele que não quer ver. E Jesus falou isso. Os judeus falaram assim: nós não somos cegos. Jesus disse: se vocês fossem cegos, não tinha pecado. Mas como vocês dizem, enxergamos, o pecado continua. O orgulho faz a pessoa se cegar para a sua realidade. Então preste atenção: todos os faróis do mundo inteiro não são capazes de revelar o planeta Terra, mas o Sol revela quem a Terra é. Os faróis podem até mostrar parte do nosso ambiente, mas gera muitas sombras e sombras escuras. Mas quando o sol está em sua plena força, até as sombras são claras, porque o sol ele expõe a realidade da terra. O sol ele traz claridade para a terra. Inclusive Deus deu ao sol o poder de governar o dia. Assim é Jesus quando ele chega na vida de uma pessoa. Ele é essa luz que expõe quem nós somos. O grande mistério e segredo da verdade não está em apenas saber que Jesus é verdade, mas vivenciar o efeito que essa verdade causa na sua própria vida. Quando eu vejo Jesus com a ótica correta e vejo quem Ele é de verdade, automaticamente eu me vejo. E digo para você: até que você se veja, até que você perceba quem você é, você não pode alcançar um passo a mais de liberdade. E é por isso que o evangelho é pregado para muitos, mas não são muitos que se convertem. O mesmo evangelho que me alcançou bateu na porta dos meus irmãos, bateu na porta dos meus amigos. Mas a Bíblia fala em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século, Satanás,
cega o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. O mesmo Evangelho que você escuta, seus amigos também escutam. Por que a você foi revelada a verdade e a eles ainda não? Alguém está fechando os olhos, alguém está tapando, travando o entendimento. E é por isso que você está aqui, em pleno domingo à noite, ao invés de estar no shopping, ou ao invés de estar em qualquer outro lugar. E eles estão nas suas vidas de pecados. Por quê? Porque você percebeu que precisava de salvação. Quando? Quando conseguiu ver Jesus como Ele realmente é. Quando a gente via Jesus na ótica católica, a gente o enxergava como mais um santo, que inclusive a gente nem tinha tanta fé para ir diretamente a Ele, tinha mais fé para ir para Maria, Santo Antônio. Por isso que até hoje muitos não casaram ainda, que ainda hoje estão acreditando no Santo Antônio. O santo casamenteiro está aqui, somos nós os pastores, nós que casamos. Santo Antônio não casa ninguém. Quem olhava para Jesus na ótica espírita nunca mudaram, porque está enxergando pelas lentes da religião, das seitas. Mas quando você viu Jesus na ótica bíblica, quando você viu Jesus como Ele é de fato e de verdade, o catolicismo não segurou você, o espiritismo não segurou você, o ateísmo não segurou você, o secularismo não segurou você, a preguiça religiosa não segurou você. Você se apaixonou, você foi atraído com os olhos de amor do Senhor. Mi menor, mi menor. Você foi atraído com esse olhar de amor. Me aproximei, permaneci, seu olhar me consumiu. E eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Pergunte para mim, pastor, me mostre um povo apaixonado. E eu vou te dizer, olhe para os crentes. Olhe para os crentes. A maioria de nós que aqui estamos só ia na igreja católica no dia de domingo, e a outra parte só ia no dia de aniversário, só ia no Natal, nos festejos, porque queria alguma besteirinha depois da missa. Se converteu, não perde um culto, aleluia. Não gostava de ler, tinha preguiça de ler. Não faz 6 meses de crente, já leu a Bíblia toda, oh glória. Me diga, de um povo apaixonado na terra, e eu dou o nome desse povo, o povo evangélico, oh glória. Nós somos apaixonados, Ele nos atraiu com corda de amor, queimou os outros amores. Avivamento cristão, transformando vida. Avivamento, uma questão de sobrevivência espiritual.